Fala pessoal, começando então mais uma incrível aula com Eidel Mello, Introdução ao Universo da Programação com Python. Beleza, estou aberto aqui com a minha IDLE, minha IDLE está aberta aqui. Vamos aprender uns recursos interessantes na aula de hoje, uma das coisas mais legais, na minha opinião, da linguagem, que é a parte de compressão de listas. Alguém faz alguma ideia do que seja? Alguém já viu? Tem alguma experiência? Na última aula, a gente aprendeu a trabalhar com listas, né? E a ideia é que as listas no Python elas funcionam como se fossem um array, né, na linguagem C, um vetor de dados, né? Então a gente pode, por exemplo, declarar uma lista de números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Declarei aqui uma lista com 6 números, tá certo? 6 elementos, né? Ok, um array, tranquilo, né? Vamos supor que agora eu desejo gerar uma nova lista, né? Um novo array com os quadrados, né, dos números que eu gerei aqui. Como é que eu poderia fazer para gerar uma lista com os quadrados? Alguém tem alguma ideia, sugestão? Cada número multiplicar por ele mesmo? Pegar cada número e multiplicar por ele mesmo, né? O que eu ia precisar fazer para isso? Eu ia precisar percorrer a lista, né? Ia precisar de algum tipo de laço, de for ou while. O que acontece? O Python é uma linguagem multiparadigma, né? Então o Python ele tomou emprestado elementos também do paradigma de programação funcional, que são os elementos da programação funcional que são mais bacanas, né? São os mais produtivos, né, de serem usados, né? Dentre eles a compressão de listas. Então a gente consegue fazer compressão de listas de uma maneira muito fácil em Python, né? E isso o Python herdou lá da programação funcional, das linguagens de programação funcional, né? Então, por exemplo, eu posso gerar uma lista chamada quadrados, né? Vou fazer uma atribuição, né? Uma lista, né? Abre, fecha colchete. Aqui dentro, o que eu vou colocar? Eu vou colocar k elevado ao quadrado. Deu para entender? Ah, mas que k é esse aí? Aí é que tá, né? A gente não declarou o k, né? A gente consegue fazer uma declaração de k como sendo um iterador que vai andar em cima de uma sequência, de um container qualquer, né? E a gente pode justamente fazer esse iterador andar, essa iteração, usando um laço for, né? Então, por exemplo, eu posso escrever aqui, né? K ao quadrado, for k em números. Assim. Deu para entender? Se eu pedir para ver a lista quadrados, o que vai ter na minha lista quadrados? Vai ter exatamente os elementos da minha lista números elevados ao quadrado, né? Então, o que a gente escreveu aqui, né? É quase matemática, né? É como se eu estivesse escrevendo matematicamente, né? Eu quero k ao quadrado para todo k no conjunto, entre aspas, números, né? K ao quadrado para todo k na lista números. Seria isso. E com isso eu obtive rapidamente uma lista que tem o quadrado de todos os números. Deu para entender? Ficou muito confuso, muito rápido, muito abstrato, muito curto? Tá tudo ok, gente? Bom, beleza então. Observa que eu também poderia gerar essa mesma lista fazendo um for, né? Do jeito tradicional. Poderia fazer um for, percorrer os elementos, elevar ao quadrado, colocar na lista quadrados, né? Poderia fazer isso, né? Mas com a compressão de lista, né? A gente tem um recurso para gerar esse tipo de coisa de uma maneira muito fácil, né? Então, é muito mais fácil gerar uma compressão de lista usando esse tipo de... Né? Gerar uma lista usando esse esquema aqui de compressão de lista, né? E o legal da compressão de lista é que a gente também pode fazer uma espécie de filtragem, né? Vamos supor, por exemplo, que eu só quisesse
os elementos dessa lista aqui, dessa lista números, os elementos dessa lista que são ímpares, né? Só os ímpares. Como é que eu posso fazer então, né? Posso declarar uma variável ímpares, né? Vou abrir a compressão de lista. E aí eu posso, por exemplo, colocar i, né? For i em números, né? Isso é para ele me dar o elemento i, né? Observa que aqui eu pegava o elemento e elevava ao quadrado. Aqui eu vou pegar o próprio elemento, né? I para todo i na lista números. Ah, mas se você fizer isso, você vai pegar todos os elementos, de fato, né? Como eu quero fazer uma filtragem e só quero pegar os ímpares, né? Eu posso acrescentar aqui no final, colocar um if, assim, exatamente com essa sintaxe. E aqui eu posso colocar algum tipo de condição, né? Algum tipo de condição, algum tipo de teste, né? Uma condição booleana, que vai determinar se o elemento entra na lista ou não. Como eu quero os elementos ímpares, né? Eu quero os elementos onde a divisão de i por 2 seja igual a 1. Né? Assim. E aí, se eu pedir para ver os ímpares, né? Estão aqui. Os 3 elementos dessa lista números, né? Onde a divisão por 2 dá resto 1. Ou seja, os 3 elementos ímpares. Deu para entender? Ficou muito confuso isso aqui? Observa, né? É como se a gente estivesse escrevendo matematicamente, né? Isso aqui é muito próximo da escrita matemática, né? É como se eu dissesse, eu quero i para todo i no conjunto números, né? Na lista números, tal que i dividido por 2 dê resto 1. Seria isso, né? Então observa que é muito próximo da escrita matemática, né? E esse tipo de coisa, né, torna a programação em Python muito facilitada, né? Sabendo usar esse recurso aqui, você consegue fazer coisas bem mirabolantes em uma linha só, né? Dá para fazer bastante coisa com uma linha só, né? Um outro exemplo, né? A gente pode, por exemplo, combinar a ideia do filtro, né, com a ideia de aplicar uma operação em todos os elementos da lista que passem pelo filtro, né? Então, por exemplo, eu posso vamos supor, o dobro, eu quero uma lista com o dobro dos elementos aqui que são pares, né? O dobro dos pares, né? Então, posso criar aqui uma variável dobro pares, né? Vou abrir uma compressão de lista aqui, né? Eu defino uma variável que vai percorrer, por exemplo, w, né? Só que no caso eu quero o dobro, né? Então vai ser 2 vezes w, for w em números, né? Assim. Como agora eu quero os pares, né? Agora eu quero tal que, né? W%2 dê zero, assim. O Daniel está perguntando como é o nome desse recurso. Olha, a tradução que a gente que é dada é compreensão de lista. É uma tradução meio esquisita, né? Compreensão de lista, mas né? É como se traduz, como se traduziu, né? O termo em inglês. E isso vem lá da programação funcional, né? Se você pegar a linguagem de programação funcional, você tem recursos como esse lá, né? Para facilitar. Deu para entender esse último exemplo, né? É matemática, né? Eu quero 2w para todo w no conjunto números, tal que w% 2 seja igual a zero, ou seja, o dobro dos pares que estejam presentes na lista número. Seria isso. Deu para entender, gente? Alguma pergunta? Isso aqui está muito abstrato, difícil, tá fácil demais e tá dando raiva de tão fácil que é. Tá tudo ok? Bom, vamos lá então. Então, um exemplo, né? Vamos fazer uma função que recebe o número n, né? Uma função que recebe o número n e retorna uma lista com os divisores de n. Vou aumentar um pouquinho aqui para caber na tela. Pronto. Então eu posso definir uma função, né? Def divisores,
né? A minha função aqui, né, recebe o n. Vem dois pontos aqui. Se a função tiver uma linha só, né, quando o corpo tem uma linha só, a gente até pode colocar o código depois dos dois pontos, né? Ou pode colocar o código embaixo. Bom, vou botar o código embaixo, porque eu acho que fica mais didático, né, de ver, né? Mas eu poderia, quando a função tem uma linha só, né, botar essa linha só diretamente depois dos pontos, né? Mesma coisa com if, else, né, for, while. Quando você tem um bloco ali, o bloco só tem uma linha, você pode botar depois dos dois pontos ali no cabeçalho, né? Então aqui no caso eu vou retornar uma lista que tem os divisores de n, né? Alguém pode me dizer como é que eu faço essa operação em uma linha? Alguém já teve? Alguém já teve o insight de como fazer a operação em uma linha? João está dizendo que não teve. Alguém aí? Deve ter alguém aí que já tenha feito e deve estar rindo da minha cara. Não, ninguém? Vou dar uma dica, né? Vamos usar compressão de lista, né? Usando, né? Então vamos lá. A função vai receber o número n e vai retornar uma lista com os divisores de n, né? Então, uma maneira, digamos assim, não muito, talvez não a mais esperta para fazer, é usar uma compressão de lista em que eu vou declarar uma lista e eu vou colocar todo mundo ali que é divisor de n, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui i, né? For i em range, né? Um intervalo que vai de 1 até o próprio n, né? Então, eu tenho que botar n mais 1 aqui. Tal que, né? O n dividido pelo i dê resto zero, né? Assim. Dá para entender? Dá mais um enter aqui para ele entender que acabou, né, o bloco. E aí se eu chamar a função, por exemplo, divisores de 12, eita, divisores de 12, né, ele retorna a lista, né, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Talvez essa não seja a maneira mais inteligente ou mais eficiente de fazer, mas com certeza é uma maneira muito prática, né, de gerar uma lista com os divisores de um número. Ficou muito confuso? Ficou muito esquisito, abstrato? Observem que nesse exemplo aqui, eu não iterei em cima de uma lista, né? Eu iterei em cima de um objeto range, né? Em cima de um objeto que representa um intervalo, que vai de 1, no caso aqui, de 1 até n, né? Que vai até n mais 1 sem incluir o n mais 1, né? Então vai de 1 até n. Então, na verdade, né, eu posso fazer a compressão, né, colocando qualquer tipo de container para ser percorrido aqui dentro desse for, né? Poderia ser até uma string, né, uma tupla, ou um outro container diverso, né? Um outro container qualquer que apareça aí, né, pelo caminho de vocês, né? Desde que o container possa ser percorrido, né, diretamente com o laço for. Então, podendo ser percorrido com o laço for, né, a gente pode colocar ele aqui nesse corpo e gerar a compressão de lista. Deu para entender esse exemplo, gente? Ou ficou muito confuso? João está dizendo que entendeu, Valeriana está dizendo que entendeu. Ah, que bom que você está aí, Valeriana. Legal. Estou me sentindo mais confiante agora, sabendo que você está aí para consertar meus erros, entendeu? Para me corrigir quando eu falar alguma besteira, né? Eu estava tenso aqui porque ainda não tinha te visto, né? Você, né? Você já tem experiência, né? Você está apta aqui a corrigir qualquer besteira que eu fale, né? Beleza. Acho que a gente pode prosseguir, então, né? Vamos fazer um exemplo prático aqui, né? Quer dizer, não que isso não seja prático, né? Mas vamos fazer vamos programar, né? Vamos fazer um programa aqui, né? Vou criar um arquivo novo aqui, né? Para gerar o meu código. Diminuir aqui um pouquinho a janela, que tá muito grande, né? Para eu poder ver.
Ok. Vamos lá. Vamos fazer um programa, então, que recebe números do usuário e imprime os números em ordem decrescente. Né? Vou botar números inteiros, né? Números inteiros do usuário e os imprime em ordem decrescente. Deu para entender o que vai fazer? É muito simples, né? É basicamente ler números e mostrar eles em ordem, né? Ok. Qual é o primeiro passo, então, desse programa que vai ler número e vai colocar os números em ordem? Bom, o primeiro passo é ler a quantidade de números, né? Então, vou dar um input aqui, né? Entre com a quantidade de números, né? Então, a quantidade de números, né, que o usuário me informar vai ser armazenada nessa variável n. O próximo passo seria eu gerar uma lista para receber os números e guardar os números em uma lista. Na verdade, não precisa ser necessariamente uma lista, em algum tipo de container que possa armazenar os números, né? Então, a ideia mais natural é trabalhar com uma lista para esse tipo de coisa, né? Então, conforme a gente fez na última aula, a gente pode gerar uma lista vazia, né? E lendo os números e colocando os números lá, né? Então, beleza. Criei a lista vazia números, né? Aí agora eu posso fazer aqui um for, né? Um for que vai iterar, né? Por exemplo, eu preciso de um for que repita n vezes a operação de ler o número do usuário e armazená-lo na lista. Então eu posso fazer um for que vai de 1, né, até n, aí no caso tem que pôr n mais 1 aqui, né, porque esse final aqui não entra, né, no intervalo gerado. Então, para ir de 1 até n eu tenho que pôr n mais 1. E isso vai fazer com que o corpo aqui, né, do meu laço de repetição aqui, se repita a princípio n vezes, né? Se não tiver nenhum break nem nada. Ah, legal. Mas a gente já pode se acostumar, né, a contar do zero, e ao invés de 1 até n, eu vou de 0 até n menos 1. Né? Eu desloco o intervalo. Né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com listas, com tuplas, né, com objetos onde existe a ideia do índice, né, a gente começa a contar os índices do zero, né, no Python. Então, eu vou de 0 até n menos 1, porque o primeiro elemento da lista está na posição 0, não está na posição 1. Né? Então, só para acostumar a gente a trabalhar com a ideia do índice na lista, é melhor eu ir do 0 até o n menos 1, né, do que até n. Claro, dá para ir de 1 até n também, é só um ajustezinho que você faz, né, mas né, é mais usual a gente, né, começar do zero. Ok? E aí, o que eu devo fazer? O usuário vai me digitar um número qualquer, né? Vou chamar aqui de num, número inteiro. Então, beleza. Aqui dentro aqui do laço, vou usar a função input, fazendo a conversão para int, né? Porque eu quero ler o número inteiro, né? E eu vou pedir para ele me digitar, né, o número. Né? Aqui eu vou usar o próprio valor de k, né? Então, entre com o número %k, para eles entrem com o número 1, depois com o 2, com o 3, com o 4, com o 5, né? Para o usuário ir me digitando os números, ok? Depois de ler os números, eu preciso colocar os números na lista números, né? Então, para isso eu posso usar o método append, né? As duas maneiras usuais de fazer isso seriam essas aqui, né? Eu poderia fazer números igual a números mais uma lista que só tem num, né? Que eu faço a concatenação de listas. Mas conforme eu falei na última aula, essa é uma forma ruim de fazer, né? Porque essa operação de concatenação é mais lenta do que usar o método append, né? E eu também podia trocar essa linha aqui, né? Podia fazer assim, né? Mas seria a mesma coisa. Números é igual a números mais uma lista comum. Mas essa é uma forma ruim de fazer, né? Então essa é uma forma que vocês não devem usar. E eu também não deveria nem ter ensinado, nem ter falado, né? Mas é só para exercitar as operações de lista na mente de vocês. O ideal é usar o método append porque ele vai inserir o elemento diretamente na lista, sem precisar gerar uma lista nova, né? E a operação de mais, ela sempre gera uma lista nova com o resultado, né? Então aqui ele não gera uma lista nova, ele vai na própria lista que já existe, cria mais um espaço lá para mais um elemento e coloca o elemento lá, então a operação é mais rápida, né? Mais eficiente.
E aí eu coloco, né, o número. Ele vai entrar no final da lista números, assim, né? Depois de sair desse laço, então, eu já li os elementos que eu preciso, né? Aqui nesse caso eu só preciso imprimir em ordem decrescente, então agora eu preciso ordenar. Como é que eu posso fazer ordenação? Alguém aí sugere algum algoritmo de ordenação para implementar? Ninguém tem nenhuma sugestão de No algoritmo? Python não tem um método sort? Ah, tem o método sorte que a gente pode usar. Mas o legal não é quando você implementa seu próprio algoritmo de ordenação, né? Tipo quando você vai lá e implementa um bucket sort, né? Um radix sort, né? Um quick sort, né? Tá, um outro dia, quem sabe, né? Então a gente vai usar o método sort conforme a sugestão do nosso amigo. Só que no caso eu quero ordenar em ordem decrescente, né? O sort por padrão ele ordena em ordem crescente. Como é que eu posso fazer? Aí tem duas coisas: ou eu ordeno e depois eu reverto, ou eu passo um argumento para a função sort chamado reverse. Né? Quando eu passo o argumento reverse igual a true, né? Pode estar junto ou com o espaço aqui, eu estou dizendo que eu quero a ordenação reversa, ordenação descendente, ou seja, do maior para o menor, ao invés de ser do menor para o maior. Ok? Ah, legal. Tudo que eu tenho que fazer agora, então, é imprimir os números, né? Para imprimir os números, vou criar um outro for para percorrer agora a lista números, né? Observa que o método sort, ele já ordena a lista. Então, ele já entra lá na lista e ordena. A lista é um objeto mutável, pode ser alterado, né? Então, ele ordena a lista e não retorna nada. Então, não faz sentido eu fazer uma atribuição aqui e capturar o resultado do método sort. Isso aqui não faz sentido. Esse A ele vai apontar para o nada, literalmente para o nada, né? Ele vai apontar para o objeto none, né? O none type. Ah, beleza. Então, sorte já vai ordenar a lista. Tudo que eu faço aqui, então, é percorrer agora essa lista de números que agora foi alterada, né, pelo método sorte, deveria estar em ordem decrescente, né? Então, beleza. Vou fazer um for aqui, for valor em números, né? E aí eu vou dar um print aqui em valor. Né? É melhor botar uma mensagem, né? Só para ficar bonitinho, né? Senão vai ficar. Vou botar aqui, ó. Números ordenados, dois pontos, assim, né? Só para o usuário saber o que está mostrando ali na tela. Deu para entender os passos aqui? Aqui eu só usei, né, o conteúdo da última aula, né? Vou botar para rodar, né? Dei run, né? Eu apertei o F5, ele tá, né, vai pedir para eu salvar, beleza? Vou chamar de ordena.py. E beleza, né? Entre a quantidade de números, 4. Aí ele vai pedir os números aqui, entre com o número 0. Então, por exemplo, sei lá, 7, 3, menos 1, 10. Né? E aí ele mostra os números ordenados aqui. Né? Ó, 10, 7, 3 e menos 1. Alguém quer perguntar alguma coisa? Valeriana, tem como pedir uma mensagem de confirmação? Ué, tem. Confirmação em que sentido? Confirmação depois de cada leitura? Ué, você pode botar mais um input ali e perguntar, ó, o número é esse mesmo? Né? Aí você vai ter que fazer a lógica, né? Vai ter que botar uma lógica aqui para botar um outro input e pedir no usuário para confirmar o dado que ele acabou de te dar. Aí você imprime, ó, eu li esse dado aqui, é esse mesmo? Está certo disso? Né? Posso perguntar? Né? Aí o usuário confirma e vai, né? Você vai dar um input que vai ler uma string, né? E aí você vai testar se o usuário digitou sim ou não, né? Ou qualquer outra coisa, né? Você vai ter que fazer essa lógica, né? Você vai ter que botar uns ifs, usuários aqui. Enquanto o usuário não digitar nem sim nem não, tu tem que ficar pedindo a confirmação. O usuário pode se sacanear e não digitar nem sim nem não, né? E por aí vai. Ok? Então, primeira coisa aqui, né? Provavelmente algum de vocês deve estar mentalmente me xingando, né? Porque ele começou aqui, né? Entre com o número 0, né? Tudo bem, quando a gente está conversando entre a gente, né? Nós, programadores, profissionais experientes, a gente está acostumado a contar do zero, né? Mas as pessoas comuns, né? Os meros mortais, não estão acostumados a contar a partir do zero, estão acostumados a contar a partir do um. Como é que então a gente pode resolver esse problema, né?
Ou eu coloco o K para andar de 1 até N, né? Mas isso eu não quero fazer. Ou aqui, na hora de imprimir a mensagem, é só pedir para ele colocar o K mais 1 aqui, né? Vou botar aqui um parêntese para não... né? Beleza. Então, porcento aqui, K mais 1, né? Agora ele vai imprimir, ao invés de 0, vai imprimir 1, vai ficar certinho, né? Então, entre quantidade de número, vou botar aqui, mesma coisa. Agora ele mostra, entre com o número 1, né? Aqui, ao invés de entre com o número 0. Então, 7, 3, menos 1 e 10. Mesma coisa. Mais alguma pergunta? É sério que ninguém ficou incomodado com o fato dele ficar imprimindo um número em cada linha? É sério que ninguém aqui gostaria de aprender como se coloca os números todos na mesma linha, ao invés de botar um em cada linha? Ok, como ninguém falou nada, né? Vou interpretar que ninguém quer. A João está perguntando aqui como é que se faz, né? O que que acontece? Aqui na função print, né, por padrão, ele vai colocar um barra N no final e vai pular a linha, né? Então, se você não quer que ele pule a linha, né, ou que você quer que ele faça alguma outra coisa, você pode alterar esse comportamento passando um argumento especial, que se chama end, né? Então, quando você coloca end igual, né, abre e fecha aspas, né, esse end aqui digamos assim, a terminação do print. É o que deve aparecer depois que o print terminar de imprimir. Então, por padrão, é como se tivesse um end igual a contra barra n, que ele pula a linha. Se você então não quer que ele pule linha, você pode simplesmente colocar end igual string vazia. Ele vai entender que não é para botar nada no final, né? Então, se você botar para rodar agora, né, de quantidade de números, né? Então, agora a mesma coisa. 7, 3, menos 1, 10. Né? Ah, ele não botou nada. Só que agora ele colou os números, né? Ficou um colado no outro. Eita. Como é que a gente pode resolver isso? Aí tem duas formas. Ou você põe um espaço aqui, que aí, né, o end com espaço em branco ele vai entender, né, que é para colocar um espaço em branco depois de cada impressão de valor, né? Ou você simplesmente faz o que está acostumado a fazer, que é colocar mais um argumento aqui para ele imprimir o valor e imprimir uma string com caractere espaço em branco, né? Agora dá certo. Mesma coisa. Devia ter botado só 2 números, né? Ou 3, né? 4 números, né? Agora ficou legal. Daniel está perguntando se tem como usar algo parecido com a compressão de lista, né? Bom, parecido, não sei, né? Mas talvez a gente possa usar a própria compressão de lista. Tá, vamos então fazer isso aqui de uma outra forma, né? Aproveitando então essa pergunta do Daniel. Deixa eu fazer isso de um outro jeito, né? Primeiramente, um comentário aqui, ó. Essa forma aqui, né, em que você pega os números, né? Você começa com uma lista vazia, aí você vai lá, pega os números e coloca na lista, né? Não é a melhor forma também de fazer, do ponto de vista da eficiência, né? Por quê? Porque a lista começou vazia, aí você lê o número, aumenta a lista e bota 1. Ah, tá. Agora a lista está com 1. Aí você lê o próximo, aumenta a lista e bota mais 1. Agora está com 2. Lê o próximo, aumenta a lista e coloca. Então a lista vai ficar aumentando de tamanho toda hora. Essa operação de ficar aumentando a lista de tamanho toda hora pode não ser muito, né? É um overhead que é desnecessário, né? Seria interessante se eu já criasse a lista números, por exemplo, com o tamanho que eu pretendo utilizar, porque nesse caso eu sei qual o tamanho que ela deve ter, o tamanho que ela deve ter é n, né? Então eu já poderia, por exemplo, criar a lista números com o tamanho correto, para eu não precisar ficar fazendo a operação de ficar aumentando a lista, porque essa operação de aumentar a lista, tudo bem, é um append que a gente dá, é fácil, mas internamente ele tem que ir lá na memória, dar um realloc na memória, né, para aumentar, criar mais uma posição aqui, né, para gerar mais um apontador e fazer esse apontador apontar agora para esse número que eu estou colocando, né? Então, nos bastidores, né, tem umas operações meio chatas aqui que são feitas, né? Então, eu posso, ao invés de ficar toda hora aumentando o tamanho da lista, né, com o método append, né, primeiro ela começa vazia, depois vai ter 1, depois 2, 3, 4, até ela ter os n elementos,
Eu posso já começar a minha lista números com todos os elementos, né, com a quantidade certa de elementos, vamos dizer assim, né? Então vou salvar como aqui, vou dar um save as aqui, né? Vou criar uma segunda versão desse programa, chamado de ordenadores, né? Hoje eu estou um pouquinho menos desorganizado, então criei uma segunda versão. E aí o que eu vou fazer agora, né? Esse pedaço aqui, né? Essa lista onde eu estou gerando números, né? Números igual a lista vazia, eu vou gerar uma lista já com os N elementos, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e botar um zero aqui, não posso? E aí eu uso o operador de multiplicação, né? De repetição de lista. Então, isso aqui gera uma lista com N zeros. Deu para entender? Ah, mas por que tinha que ser zero? Não poderia ser 14, 29? Poderia, né? Enfim, eu criei uma lista com N zeros. E aí, o que eu vou fazer? À medida que eu for lendo agora os números aqui do usuário, eu simplesmente troco, né? Troco o zero pelo número que eu acabei de ler, né? Então, eu faço isso aqui, ó, apago essa linha aqui, né? E aqui agora eu coloco números, né, na posição K para ser o número que eu acabei de ler. Então, observa. Eu primeiro gerei a lista número já com a quantidade certa de elementos, né? Só que eu botei todo mundo com zero, porque eu ainda não sei os números que vão vir do usuário. E depois eu vou lá e sobrescrevo cada um desses zeros pelo número que está sendo lido aqui na iteração, né? Na iteração corrente. Deu para entender? Alguma pergunta? Vou botar aqui para rodar. Né? Se eu não esqueci de nenhum detalhe, né? Vai dar a mesma coisa, né? O usuário nem vai perceber a diferença, né? 7, 3, menos 1, 10. Tá ali os números ordenados, né? Mesma coisa. Só que aqui eu não fiquei dando append, né? Aqui eu simplesmente já gerei a lista com o tamanho certo, porque nesse caso aqui eu sei qual tamanho que a lista tem que ter, N. Em algumas situações práticas, você não sabe de antemão a quantidade de elementos que você vai colocar na lista. E nesse caso, realmente, você tem que começar, pode ter que começar com ela vazia e tem que ficar acrescentando depois, né? Porque você não sabe. Mas nesse caso aqui eu sei, né? Eu perguntei primeiro qual era a quantidade de números, para eu saber quantas vezes eu tenho que repetir, e eu já gerei a lista, então, naquele tamanho apropriado. Ok? João está fazendo uma pergunta. Se eu quiser pôr com vírgula para separar os números. Né? Eu não entendi muito bem. Como assim? Como eu faço para o programa não ficar 4, 3, 2, 1? Eu acho que eu entendi o que você está perguntando. Você já quer ler. Você já quer ler, digamos assim. Ah, nossa, entendi outra coisa. Então você está dizendo na hora de imprimir usando o Eng. Aí é questão de lógica mesmo, João. Isso aí não tem como resolver, não. Assim, de uma maneira. Né, é questão de lógica mesmo, né? Você vai ter que fazer o for e na hora que você for imprimir o último, né? Você não, tipo, você vai ter que não imprimir a vírgula no último. É tipo isso. Né? Você vai ter que fazer o for, aí nesse caso é melhor fazer o for andando nos índices, e aí quando chegar no último índice, você não imprime a vírgula. Seria isso. Eu tinha entendido outra coisa. Eu tinha entendido, por exemplo, o João quer ler uma lista do usuário, né? Então, por exemplo, vou fazer um outro código aqui, né? Uma coisa nada a ver, que não tinha sido nem um pouco planejada, mas já que o João perguntou, na verdade nem foi isso que ele perguntou, mas foi isso que eu entendi de início, né? Então, por exemplo, um programa que já lê uma lista de números, né? Então, vamos supor, eu posso dar aqui números, né? E aí eu vou usar o input aqui, né? Entre com uma lista de números, assim, né? Vou botar isso aqui para rodar, né? Deixa eu dar um print, né? Vou dar um print aqui no números, né? Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou botar isso aqui para rodar, né? Vou salvar isso com o nome qualquer, teste.py, pode ser. Entre com uma lista de números. Então vamos supor que você já quer ler a lista inteira aqui.
né? Ah, então, por exemplo, o usuário vai colocar 7,3, menos 1,10. Pode isso, Arnaldo? O que que vai acontecer se eu tentar apertar o Enter aqui? Bom, o que vai acontecer é que ele vai pegar tudo isso aqui e vai colocar dentro de uma string, né? Então, aqui no caso, eita, me perdi. Números aqui no caso é uma string, né? Que tem exatamente o conteúdo que o usuário me digitou, né? A sorte de executar, né, aqui dentro da IDLE é que a gente pode ver as variáveis, né? Então, por exemplo, se eu pedir para ver a variável números agora, observa que a variável números é uma string, né? Exatamente com a sequência que foi digitada. O usuário digitou isso aqui, o Python considerou isso aqui exatamente como se fosse texto, né? Ok? Gente, alguém já reparou que eu estou perdido nessas janelas aqui? Beleza. Então, números aqui, deixa eu botar isso aqui no topo, né? Para eu não me perder. Pronto. Números aqui agora, né? Está apontando para uma string, né? Ah, mas seria interessante se eu pudesse já ter números como uma lista, né? Nesse caso aqui é fácil de fazer, né? Porque a gente está trabalhando com uma linguagem que é interpretada, lembra lá da primeira aula, né? Então a gente tem um interpretador que consegue interpretar comandos da linguagem. Então nesse caso aqui a gente pode usar, por exemplo, a função chamada eval. Vou colocar aqui, ó, lista, pronto, para ficar mais fácil. Lista igual eval números, né? Assim. Então, o que que acontece? Essa função eval, ela consegue receber uma string, né, com código em Python e executar, né? Vai avaliar, né? Avalia o código, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui embaixo, né? Estão vendo aqui, ó, eval. Se eu pego aqui eval e eu coloco, por exemplo, 2 mais 3, né? Passei uma string com 2 mais 3, a função eval vai ler essa string como se fosse código Python, né? E vai retornar 5. Né? Ela é capaz de pegar uma expressão, string qualquer, avaliar como se fosse código e retornar o resultado. Né? Então você pode usar com a função eval qualquer tipo de expressão que faça sentido do lado direito de uma atribuição. Né? Seria isso. Então você pode, por exemplo, pegar o conteúdo aqui de números e entregar para a função eval. Né? Exato, foi exatamente o que eu fiz aqui. Então ele vai pegar essa string aqui e vai interpretar como se fosse código Python. Ah, legal. Vamos lá. Entre com uma lista de números, né? Então vamos supor, vou entrar do mesmo jeito que eu entrei antes, né? Porque eu sou um usuário que não sei o que está acontecendo. Mesmo jeito. Ele imprimiu aqui, né? O número, se você pedir para ver, ele ainda é uma string, né? Mas agora existe a variável lista. A variável, apesar dela se chamar lista, nesse caso ela vai ser uma tupla, né? Porque o usuário ele digitou os números separando por vírgula, e o Python entende que, né, essa é uma maneira de declarar tupla. Mas, de qualquer maneira, vocês entendem que ele conseguiu pegar a string e avaliar a string e gerar um objeto a partir dela. Gerou realmente uma lista aqui, que se você, por exemplo, pedir a posição 0, é 7. Né? Então, por exemplo, se o usuário digitar agora os números envolvendo por colchete, né? Agora, né, números continua sendo uma string, né, só que agora com os colchetes, mas agora a variável lista é realmente uma lista, né, porque agora a expressão que você passou para a função eval, né, tinha um colchete em volta, então ele vai gerar uma lista. Né. Eu inicialmente tinha pensado que era isso que o João estava perguntando. Então a função eval serve para isso, né? Você pode entregar uma string com código Python e a função eval vai te dar o resultado daquilo, né? Como o resultado, como se estivesse realmente do lado direito de uma atribuição, né? Então observa que isso é um recurso muito poderoso, né? Você pode fazer programas que interagem com o usuário colocando expressões algébricas complicadas e com a função eval você pega o resultado daquilo. Agora, apenas entenda uma coisa, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? Então, por exemplo, se o usuário digitar alguma coisa aqui que mexa com as suas variáveis, o usuário pode acabar realmente, né, trabalhando com as suas variáveis aqui, né? Porque, por exemplo, eu posso ter aqui uma variável chamada pi igual a 3.1415.
né? E aí eu peço ao usuário para me digitar alguma coisa, né? Vou dar um input aqui, entro com uma lista de números. Aí o usuário vai lá e coloca 2 vezes π. Beleza, 2 vezes π, entendeu? A variável números ainda é uma string com conteúdo 2 vezes π, que o usuário digitou, né? Só que se você pedir para ver o conteúdo da variável lista, vai ser exatamente a operação de pegar o π e multiplicar por 2, né? 6.283, né? Então, observa, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Isso aqui, por exemplo, permite que o usuário não entre exatamente com o que você esperava que ele entrasse. Nesse caso, eu queria uma lista, né? E ele acabou me dando uma entrada que ainda por cima, né? Ele pegou o valor de uma variável que eu tinha. Nesse caso aqui, não é tão grave, porque o usuário não mudou, não fez nenhum tipo de alteração, né? E ele nem poderia fazer, porque isso aqui é um objeto imutável, né? Mas dependendo da situação, o usuário ele poderia colocar algum código aqui que inclusive altera o valor do objeto, né? Se for um objeto mutável, chamar algum método, né? Enfim, então isso aqui é um pouco perigoso, né? Você tem que tomar cuidado. Então, para trabalhar com a função eval, o certo seria você não sair deixando ele executar o que o usuário digitou. Então, aqui na variável números vai ter o que o usuário digitou, eu burramente executo, cegamente executo, não deveria fazer isso. O certo seria eu testar se nessa string aqui tem o conteúdo que eu estou esperando receber, né? Então, se eu, por exemplo, estou esperando que o usuário, sei lá, digite um número, o ideal seria eu testar para saber se essa string tem os caracteres numéricos, né? Para ver se a string não está com nada malicioso ali dentro, né? Que possa, né, abrir uma brecha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ok? Deu para entender a questão da função eval, né? O poder da função eval? Né? Bom, ok, né? Tendo aprendido eval, né? Ou eval, né? Para quem gosta de aportuguesar os nomes, tipo eu, a gente então pode seguir, né? Então, voltando lá na dúvida do Daniel, né? Beleza, deixa eu minimizar aqui. Fechar, né? Não precisamos mais disso. Deixa eu então refazer. Vou refazer então esse mesmo programa que recebe os números inteiros do usuário e vai imprimir em ordem decrescente, porque o Daniel pediu para fazer usando a compressão de lista ou algo parecido, né? Ou algo parecido eu vou ficar devendo, né? Mas eu vou tentar fazer usando a compressão de lista, ok? Vou minimizar aqui. Abrir aqui. Existe uma coisa parecida com compressão de lista, que é um recurso recente da linguagem Python, chama compressão de dicionários. Né? É compreensão mesmo, que a gente traduz. Né? Usando compressão de dicionário, seria algo parecido com compressão de lista, que de repente dá para usar ali. Né? Então vamos lá. Estou com preguiça de digitar, então vou copiar e colar, né, esse comentário aqui e aqui. Programa que recebe o número de usuários imprime em ordem decrescente. Então vou começar pedindo N, né, de novo. Né? Beleza, vou fazer uma conversão para inteiro do input, né? Porque a função input retorna sempre uma string, né? Então aqui tem que fazer essa conversão para inteiro, né? Entre com a quantidade de números, né? Beleza. Só que agora eu quero gerar uma compressão de lista, né? Como é que eu posso fazer para gerar minha compressão de lista aqui, né? Eu vou declarar a minha variável números, né? Que vai receber a lista com os números e vou abrir a compressão de lista aqui. O que eu devo colocar aqui? Bom, talvez seja meio difícil de pensar, mas eu sei que essa minha lista aqui, ela vai ser uma repetição, né, de n vezes, né? Então eu posso colocar, por exemplo, for k in range, né? Aí nesse caso não teria problema, não tem problema nesse caso eu colocar de 1 até n mais 1, ou de 0 para n, enfim. Né? Nesse caso aqui é mais prático colocar de 1 até n, né? Vou escrever, eu acho que eu escrevo menos. Na verdade, vou escrever a mesma coisa, né? Porque eu vou ter que depois. Bom, deixa pra lá.
né? Só para ficar igual ao outro exemplo, então, deixa eu colocar para ele de 0 até n, né? Então, aqui eu vou colocar o k para andar de 0 até n menos 1, né, no caso, né? Aí eu posso ir de 1 até n ou de 0 até n menos 1, né? Enfim, no final das contas dá no mesmo. A gente começa a contar do zero, né, para já nos acostumarmos, né, com uma questão, uma lógica mais profissional, né, que a gente começa a contar os índices nas listas a partir do zero mesmo. Mas se eu botasse ali de 1 até n, ao invés de 0 até n menos 1, estava tudo bem. Beleza, o que eu devo colocar aqui na frente do for, então? Alguém pode me dizer? Nenhuma sugestão? A Angélica deu uma sugestão, o K. Né? Beleza, mas se eu fizer isso, ele não vai gerar exatamente o que eu quero. Ele vai gerar uma lista que tem 0, 1, 2, 3, 4 até n menos 1. O que eu preciso fazer aqui? Eu quero ler o número do usuário, né? O usuário tem que digitar o número. Então, eu simplesmente vou botar um input, como o Daniel sugeriu. Vou botar assim, input, né? E aí eu vou pedir, né, entre, né, com o número, %s, né? E aí aqui eu vou colocar o valor, né, k mais 1, né? Se eu estivesse andando com o k de 1 até, né, de 1 até n, era só botar k aqui. Como eu estou andando com k de 0 até n menos 1, e os réis mortais geralmente contam a partir do 1 e não a partir do 0, então a gente, né, coloca k mais 1, né, só pensando nos usuários, né, que não detêm o poder da programação dentro de si, né? Ok? Deu para entender? Então, com isso, eu gerei a compressão de lista, né? Então, essa linha aqui, ela vai fazer o papel daquele laço em que você vai repetir N vezes a tarefa de ler o número e colocar na lista. Alguém acha que esse jeito aqui é mais prático do que o outro? Cadê o outro? O outro está aqui, né? Alguém acha que essa forma aqui é mais prática do que essa daqui? Ficou confusa essa linha aqui, gente? Ficou com alguma dúvida? Angélica, desculpa, deu para entender essa linha ou tá confusa? Essa linha aqui está confusa. É só você entender o seguinte: ele vai executar essa operação para todo k, né, nesse intervalo que vai de 0 até n menos 1. É tipo matemática. Né? Então, para todo k nesse intervalo aqui, executa essa operação. E o resultado dessa operação vai ser o componente da lista. Entenderam? Exatamente como a gente viu nos exemplos aqui. Né? Então, beleza. O que acontece? A lógica, então, é normal, é a mesma coisa, né? Eu posso até copiar e colar isso aqui diretamente ali, né? Porque daqui para frente é a mesma coisa. Mas tá, vamos continuar então, né? Já que eu me empolguei aqui, né? Alguém quer perguntar algo? Botar aqui o número de pontos sorte, né? Dar o reverse igual a true, para ele ordenar em ordem reversa, né? E aí agora eu preciso imprimir. Como é que eu posso fazer a impressão? Bem, essa não é, digamos assim, a melhor maneira, mas já que a gente está falando de compressão de lista, vamos usar a compressão de lista para imprimir também, né? Como é que vai ficar? Eu vou dar um print aqui, né? Vou dar um print aqui, normal, né? E aí eu vou colocar, deixa eu dar um print antes, né? Faltou o print antes. Espera aí, vou colocar aqui, ó. Números ordenados. Assim, né? Pronto. E aí aqui dentro eu vou imprimir os números da minha lista números, né? Normalmente. Então eu vou colocar aqui print valor, né? E depois eu preciso colocar um espaço em branco, né? E não posso deixar ele pular a linha. Então tem que colocar assim. Né? Ou eu já podia botar o espaço em branco como end, né? Para ele entender que no final da impressão é para pôr um espaço em branco. Enfim, se eu botar aqui end igual a blá blá blá, ele vai entender que no final da linha é para colocar um blá blá blá, né? Ok. E aí eu faço a compressão, né? For valor em números, assim, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Observa que aqui eu estou cometendo um certo, vamos dizer assim, exagero, né? Por quê? Para todo valor na lista números, ele vai executar a função print, pegar o resultado e colocar nessa lista aqui que eu estou gerando, né?
Isso aqui é só uma maneira de eu executar um laço. Observa que eu nem peguei essa lista e não atribuí a nenhuma variável. Por quê? Porque a função print ela não retorna nada. Essa lista aqui que vai ser gerada vai ser uma lista cheia de nones, né? Cheia de vazios. Né? Se eu botar para rodar, né? Deixa eu salvar isso agora como ordena 3. Mesma coisa, 4 números, né? 10 menos 1, 7, 3. Né? Eu ordenei. Peraí, isso aqui não está ordenando, né? O que está errado aqui? Nada. Deixa eu rodar de novo, que eu acho que ele não. Tipo assim, Pepe, já tirei a vela. Né? Quem pode me dizer por que cargas d'água ele não está ordenando a minha lista? Aqui eu dei números.sort, botei reverse igual a true. No caso, sort ele vai ordenar a própria lista, né? Então, por exemplo, se a gente pedir para ver a lista números, ela deveria. Ah, eu esqueci de converter para inteiro. Tá vendo? Erro primário, né? Desculpa, gente. Então aqui faltou uma conversão para int, né, desse input aqui. Beleza, agora vai. Então, como eu não tinha convertido para int, ele estava fazendo ordenação de string, né? E aí o 7, ele realmente vem depois do 3, que vem depois do 1, que vem depois, né, desse sinal de menos aqui. Está fazendo ordenação com string. Desculpem, tá, gente? Esqueci de fazer a conversão para inteiro. Ok? Deu para entender agora o exemplo com compressão de lista? Agora, essa última compressão que eu fiz aqui, observa que eu não usei eu não usei a lista gerada para nada, né? Aqui foi só um macete, entre aspas, para eu fazer um laço for de uma maneira, sei lá, que eu queria fazer, né? Porque aqui eu gerei uma lista, mas eu não atribuí para nenhuma variável. Na verdade, eu só queria fazer com que a função print fosse executada, só isso. E aqui ele vai gerar uma lista com o resultado da função print. A função print vai retornar um monte de nones. Então ele vai gerar uma lista cheia de nones que vai acabar sendo apagada, porque nenhuma variável vai apontar para ela, né? Mas aqui nesse caso o objetivo era só forçar a execução do print, né? Essa aqui não é a melhor maneira de fazer, né? Porque isso aqui vai fazer ele gerar uma lista que logo em seguida vai ser destruída, né? A maneira mais eficiente seria eu realmente fazer um for aqui nesse caso. Mas aqui eu queria fazer a graça de realmente usar a compressão de lista. Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo aqui? Dá para eu diminuir a quantidade de linhas aqui? Até dá, né? Aqui, por exemplo, eu dei o n aqui, né? Igual para um input, n igual a input. Eu poderia pegar esse input aqui e tacar ele diretamente aqui. Se eu pegar todo esse trecho aqui e tacar ele diretamente aqui, né, como argumento para a função range, eu vou diminuir uma linha no programa, né? Essa linha aqui só vai ficar bizarramente gigante, um pouco difícil de entender à primeira vista. Mas dá para fazer, né? Então, por exemplo, usando compressão de lista, dá para fazer em uma linha só um programa que lê vários números do usuário e retorna a soma dos números, né? Enfim, fica como desafio aí para quem quiser. Uma enquete rápida, né? Dentre essas duas versões, qual que vocês preferem, né?
A versão sem a compressão ou a versão com a compressão, né? Quem prefere a primeira versão, né, sem compreensão de lista, levanta a mão. Vem aqui no botãozinho levanta a mão, por favor. O número está oscilando entre 3 e 4, né? Tem alguém indeciso aí. Tá. E quem prefere a versão com compressão de lista, né? Essa aqui de baixo. Eu acho que a versão sem compressão ganhou por um voto, né? Mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente aprender a dominar esse recurso. Pode ser muito útil, pode fazer você economizar muito tempo na hora de programar, se você souber usar, né, essa ideia da compreensão de lista, né? Você consegue fazer as coisas bem mais rápido, bem mais, né? Você consegue fazer operações complexas, né? Operações que seriam complexas de serem feitas, você consegue fazer bem mais rápido, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, né? A Angélica disse que prefere a compreensão, ok, né? É engraçado esse nome, né? A tradução que a gente dá é compreensão, sabe? Do verbo compreender, né? Mas é esquisito, né? Compreensão de compreender, né? Enfim. Simplesmente a gente traduziu da maneira mais, né? Enfim, tradução mais ao pé da letra possível. Aí ficou assim, né? Mas ok. Ninguém quer perguntar nada, tá tudo bem aqui com os exemplos, todo mundo entendeu tudo. Ok, então podemos avançar. Geralmente, quando eu falo de listas, eu sempre gosto de dar exemplos com matrizes também, né? Armazenar uma matriz como lista dentro de lista, né? E você vai ter uma lista de linhas, né? Então, por exemplo, se eu quero armazenar, eu posso armazenar uma matriz assim, né? Uma matriz M, e a minha matriz tem duas linhas, né? Uma linha com 1, 2, 3 e 4, e uma outra linha com 5, 6, 7, 8. Então, eu posso usar a matriz assim no Python, né? Como sendo uma lista de linhas, né? Então, aqui nesse caso, eu tenho uma matriz de duas linhas, né? Então, por exemplo, se eu quero acessar o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, é só fazer M, colchete 0, colchete 0. E ele vai me dar 1, né? O elemento que está na primeira linha e na segunda coluna, né? M, colchete 0, colchete 1. O elemento que está na segunda linha na primeira coluna, né? O 5. Mas dessa vez né, vou passar batido, né, vou me limitar a comentar isso aqui, e dessa vez eu vou tentar fazer alguma coisa um pouco mais complexa com matrizes com vocês, né? Alguns de vocês devem ter traumas de matriz, ou não? Todo mundo aqui está bem resolvido com as matrizes? Ninguém tem pesadelo com matriz aqui? Se eu passar um programa para fazer multiplicação de duas matrizes, todo mundo aqui acha que sabe fazer corretamente? Né? A Angélica está dizendo que matriz é vida, né? Para alguns é a morte, né? Mas enfim, se eu te passar né, como exercício um programa para fazer multiplicação de duas matrizes, você acha que dá conta, Angélica? Sinta-se desafiada, então, tá bom? Mas aqui a gente vai tentar fazer alguma coisa um pouco melhor com matrizes, né? Então eu não vou pular essa parte por enquanto. Só vou fazer um pedido para vocês, né? A gente vai trabalhar com matrizes da maneira mais prática possível, né? Que é usando o pacote NumPy, né? Então dou um import aqui NumPy, import NumPy para trabalhar com o pacote, né, de computação numérica do Python, né? Numerical Python, né? NumPy é uma biblioteca Python muito popular para quem trabalha, né, com álgebra linear, né, com computação numérica em geral, mas o NumPy ele tem um pequeno detalhe, ele não vem na instalação do Python, o que significa que se vocês estão tentando me acompanhar, vocês devem ter obtido algum erro na hora de rodar isso aqui, né? Então, para a próxima aula, eu vou pedir que vocês, por favor, instalem a biblioteca NumPy, tá certo? Para quem usa Linux, né, tem uma galera aí que usa Linux, né, a Thalia, por exemplo, você pode usar o pip normal ou pode usar o gerenciador de pacotes da sua distribuição, da distribuição Linux que você usa,
né? Pode usar seu apt-get, enfim, né? Pode usar o seu gerenciador de pacotes para poder fazer a instalação, né? Para quem usa o Windows, talvez fique um pouco perdido em como usar a ferramenta pip, né? Que é o gerenciador de pacote do Python. Então eu coloquei um vídeo, né? Se vocês derem uma olhada lá no nosso, né? No nosso canal, né? Eu coloquei um vídeo, né? Como instalar o NumPy, né? Tá bem aqui. Então, com esse vídeo vocês devem conseguir instalar o NumPy sem problemas, né? Então a descrição tá aqui no canal, né? Se puderem, para a próxima aula, já virem com o NumPy instalado, vai ser bom para vocês poderem acompanhar os exercícios, né? É bem rápido, né? É porque eu só coloquei um vídeo porque a gente vai usar a linha de comando, a maneira mais fácil é usando a linha de comando, e pessoas que usam Windows não estão muito acostumadas com linha de comando no Windows, podem ficar um pouco perdidos, então é melhor colocar um vídeo que a pessoa tenha ali um passo a passo para se agarrar. Então, fica aí como tarefa para a próxima aula, instalar o NumPy para que a gente consiga brincar com matrizes, né, na próxima aula. Tá certo? Né? Ou nas próximas aulas, né? A gente tem mais 2 aulas, né, depois de hoje. E aí, né, na próxima segunda-feira, o nosso curso acaba, né? A gente se despede e o nosso curso acaba, né? E a gente nem vai poder fazer festinha, né? Porque o curso é online. Tá bom. Ossos do ofício, né? Quem sabe um dia, pessoalmente, a gente dá a grande festa do Python, né? A mega chopada do Python. Ok, gente? Então, o dever de casa é instalar o NumPy. Ok? Vou voltar aqui. Quer perguntar alguma coisa, Valeriana? Tá tudo bem? Quer apontar alguma besteira que eu tenha feito? Né? Tá tudo ótimo, beleza. Ok, seguimos então, né? Vamos então seguir, né? Quem sou eu? Você é a Valeriana, ué? Tá com amnésia? Mas beleza. Seguimos então aqui, né? Vamos deixar listas um pouquinho de lado, né? Daria para fazer vários exemplos aí com listas, fazer. Mas vamos tentar aprender nesse pouco tempo que nos resta, né? Nessas 2 aulas e mais meia hora, né? Aprender, né? Um pouquinho mais, né? Coisas que vão ser úteis aí na nossa vida pythônica, né? Então a gente tem mais um tipo de dado para aprender, que são os conjuntos, né? O set, né? Então, existe uma classe chamada set, né? E ela implementa conjuntos, né? Então, se você der um help lá no tipo set, você vai ver a ajuda, né, da classe, a descrição que ela faz. O set implementa conjunto. Como assim conjunto? É conjunto, conjunto mesmo. A definição matemática de conjunto, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada conjunto. E eu posso declarar conjunto usando chaves, né? Abre e fecha chaves. Por isso então que a gente não pode usar abre e fecha chave para declarar um bloco de instruções vinculado ao if, ao else, ao for, ao while, tananã. Sim. As chaves no Python têm, né, tem outras funções. Uma das funções da chave no Python é declarar os chamados conjuntos, né? Então a gente abre e fecha a chave e simplesmente declara os elementos do conjunto, né? Então, por exemplo, posso declarar aqui um set, uma string qualquer string que venha à cabeça, por exemplo, Jéssica, né? 3.1, um booleano, sei lá, true, né? Se eu pedir para ver o tipo, né? O tipo dessa minha variável conjunto, né? Ele vai me dizer, né? É da classe set, né? Conjunto, é o tipo conjunto, né? Então, observa o seguinte, o conjunto, ele é um container também, né? Então, a gente tem que o conjunto, ele também é um container de objetos, né? Ele pode, né, armazenar dentro dele objetos diversos, né? Não precisa ser todos eles do mesmo tipo. Só que os conjuntos, eles têm características especiais, né? Então, a primeira característica do conjunto é que ele é um objeto mutável. Ele pode ser alterado. Então, dado um conjunto, você pode modificar o conjunto, inserindo elementos ou removendo, né? Legal. Outra característica dos conjuntos, né? Num conjunto não existe a ideia de ordem. Não há uma ordem para os elementos, né? Então, eu não posso vir aqui e dizer que o set é o primeiro elemento do conjunto, né?
Por quê? Porque matematicamente, a definição matemática dos conjuntos, né, diz que não existe uma ordem para os elementos. Conjunto é o seguinte, ou está dentro ou está fora. Se você está dentro do conjunto, você faz parte daquele conjunto. Mas não existe o primeiro do conjunto, o segundo do conjunto, o terceiro, o último do conjunto. Não existe. Né? Uma vez que você está dentro do conjunto, você é um membro do conjunto como qualquer outro membro. Né? Você é igual perante todos os outros. Né? E não existe uma ordem. Né? Então, não posso dizer que esse 7 é o primeiro elemento do conjunto, porque não há uma ordem nos conjuntos. Né? Não existe essa ideia da ordem. Né? Então, isso significa o seguinte, não faz sentido eu, por exemplo, vou pedir o primeiro elemento do conjunto colchete zero, igual eu faria com a lista. Se eu tentar fazer essa operação, vou tomar um erro na cara. Ele vai falar, erro de tipo, né? Objeto, conjunto, não suporta indexação. Né? Não posso pedir o primeiro elemento, o segundo elemento, o último elemento de um conjunto. Né? Porque a ideia é que o conjunto ele não traz a ordem, não tem ordem no conjunto. O conjunto ou está dentro ou está fora. Né? Então, esses elementos, não há uma ordem para eles. E, para fins práticos, você ainda vai além. Você pode entender que os elementos de um conjunto vão aparecer em ordem aleatória. Como assim em ordem aleatória? Significa que se eu pedir assim, me dá um elemento do conjunto, ele pode me dar qualquer elemento do conjunto. Se você resolver imprimir um conjunto na tela, ele pode imprimir o conjunto mostrando os elementos a princípio em qualquer ordem. Não há uma ordem fixa. Uma vez que você armazena os elementos dentro do conjunto, eles podem ficar em qualquer ordem. Seria isso. Então, por exemplo, se eu der um print aqui, print conjunto, para eu ver o conjunto, olha como é que ficou isso aqui. Né? Ele botou o true na frente, deixou o Jéssica em segundo, 3.1, botou o 7 lá no final. Né? De repente, vocês podem estar imprimindo com uma ordem até diferente da minha, se vocês estiverem com uma versão do Python diferente, mas provavelmente a ordem de vocês, né, assumindo que a versão do Python de vocês está próxima da minha, deve ser essa mesma. Né? Porque a ordem, na verdade, não é realmente aleatória. Né? Você deve assumir que a ordem é aleatória porque você tem que assumir que os elementos podem vir em qualquer ordem, é basicamente isso. Mas, na realidade, essa é a ordem que internamente eles vão acabar sendo armazenados. Já vou falar mais sobre isso. Né? Porque há uma outra limitação dos conjuntos. Né? Primeiramente, não há ideia de ordem, né? Você não pode indexar os conjuntos, eles vão aparecer em ordem aleatória. A segunda coisa, né, sobre os conjuntos é que não pode haver repetição de elemento. Né? E isso vem da definição matemática de conjunto. Né? Você não pode ter o mesmo elemento no conjunto aparecendo várias vezes. Não faz sentido matematicamente. Matematicamente, você só pode entrar no conjunto uma cópia de cada elemento. Seria isso. Né? Então, por exemplo, eu posso declarar aqui um conjunto C, certo? Aí eu declaro com 1, 3... 3, 3, 3, 3, 3. Eu pergunto, quantos elementos tem no conjunto C? Quem me responde? Ninguém? Se eu pedir para ver o tamanho do conjunto, né? A Pamela respondeu 2, né? A Angélica também. Ele vai dizer 2, né? E se eu pedir para ver o C, olha o que ele vai me mostrar. 1 e 3, né? Então, nos conjuntos, matematicamente, não faz sentido o mesmo elemento aparecer várias vezes no conjunto, né? Vem da matemática mesmo, então aqui também. Então, quando você está trabalhando com conjunto, a repetição de elementos é ignorada. Você pode ficar colocando o mesmo elemento várias vezes no conjunto, mas para todo efeito prático, isso não vai valer de nada. Né? Todas as repetições vão ser ignoradas, é isso. Se você tenta botar um elemento no conjunto e ele já está lá, ele simplesmente vai ignorar, né? Não vai fazer nada. E o conjunto vai continuar exatamente como estava antes. Dá para entender? Em alguns casos isso é útil, né? Às vezes, por exemplo, você quer criar algum tipo de array em que você não pode repetir os elementos lá dentro. Né? Então, às vezes é útil, né, você ter esse tipo de coisa. Você trabalhar com os conjuntos para evitar a repetição, né? Então, vamos supor, você está sorteando números para Mega Sena, né? Aí tem 60 dezenas, né? Só que como você está sorteando, você não pode sortear a mesma dezena 2 vezes, né? Então, às vezes é útil você
sortear o número e colocar no conjunto. E aí, se você sortear o mesmo número mais de uma vez, simplesmente não vai considerar, né? E aí você pode repetir enquanto o número de elementos do conjunto é menor que o número de dezenas que você quer sortear, entendeu? Isso já garante, já é uma maneira fácil de você garantir que você vai sortear números sem haver repetição, né? Em algumas situações é útil, né, essa característica dos conjuntos de não poder repetir elementos, né? Ok? E uma outra coisa sobre os conjuntos também, e aí é uma limitação, vamos dizer, técnica, uma limitação técnica, os conjuntos, eles só podem ter objetos imutáveis dentro dele, né? Então, por exemplo, posso declarar aqui um conjunto D, né? Eu posso botar qualquer tipo de objeto imutável, né? 7, Jéssica, posso pôr aqui, sei lá, uma tupla, né? Enfim, um número complexo, né? Beleza. Mas se eu tentar declarar um conjunto, com algum objeto mutável, né? Por exemplo, vou botar aqui um 4 e uma lista com um 2. Olha o que vai acontecer. Vou tomar um erro na cara, né? Ainda falou, ó, tipo inarrecheável. Né? Desculpem aí, essa palavra não existe, né? Mas é o que ele disse aqui, né? Estou fazendo aí a tradução. Então ele está dizendo que a lista não vale, né? Então o conjunto ele só pode ter objetos imutáveis lá dentro, né? Então uma lista não serve, mas serve a tupla, né? A tupla é imutável. Então a tupla serve para alguma coisa, serve, né? Ela pode, por exemplo, entrar num conjunto. Só que no caso a tupla só vai poder entrar no conjunto se ela também tiver objetos imutáveis dentro dela. Se você criar uma tupla com objetos mutáveis dentro da tupla, já não vale, né? Beleza, então, né? Por que isso? Isso é uma limitação realmente é técnica, né? É uma questão técnica, porque internamente os conjuntos são implementados no Python usando tabelas hash. Isso aí é para quem já estudou estrutura de dados, né? Então, para quem já estudou estrutura de dados, sabe que é uma tabela hash, né? Ele simplesmente vai pegar o elemento do conjunto e baseado no valor do elemento, ele vai definir em que posição da tabela ele vai armazenar. Então, por isso que ele escreveu aqui, né, unhashable, né, não consegue gerar na tabela de hash, né, com um tipo que não seja imutável, né, porque como ele vai colocar numa tabela hash e a posição da tabela depende do valor, esse valor não pode mudar, porque se você vai colocar o elemento na tabela hash e a posição da tabela depende do valor do elemento e esse valor pode ser alterado depois, você vai acabar se perdendo. Você colocou o elemento numa posição da tabela, baseado no valor que ele tinha, e se esse valor puder ser alterado depois, você pode não achar mais ele vai estar na posição errada, né? Então, faz sentido, né? Pelo fato dos conjuntos serem implementados com tabela hash, que você não possa ter objetos mutáveis dentro dele. Se você não sabe o que é uma tabela hash, e se eu acabei de falar grego para você, não se desespere. Apenas entenda que não pode colocar objeto mutável dentro do conjunto e você será feliz do mesmo jeito. Ok? Alguma pergunta? Então, são, né, as três características principais, né? Não existe ordem, não existe repetição, só objetos imutáveis dentro do conjunto, né? São as três características principais desse container aqui. Os conjuntos, eles também têm métodos úteis, né? Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto, chamar aqui de F, né, que tem 1, 2, 3 e 4, né? E aí posso ter um outro conjunto G, que tem 2, 4, 6 e 8, né? Existem métodos úteis para conjunto. Então, os métodos de conjunto, eles vão implementar as operações matemáticas de conjunto. Então, por exemplo, existe um método chamado union, né? O método union, ele simplesmente vai fazer união de conjunto. Então, quando eu faço F e union G, ele vai gerar um novo conjunto que vai ser formado pela união dos conjuntos F e G, né? Então, tá aqui, ó. Conjunto união, né? Ele não vai alterar o F, né? Apesar do F ser um objeto mutável e poder ser alterado, né, a definição do método, né, Deus quis que o método union não alterasse o próprio conjunto, mas sim que ele gerasse um novo conjunto com a união. Tá bom. Então a gente tem a operação união de conjunto, diferença de conjunto, né? Então, por exemplo, eu posso fazer f ponto
né? G é a diferença de conjunto, são os elementos do F menos os elementos do G, né? Então, se você pegar os elementos do F e tirar os elementos que aparecem no G, a diferença de conjunto, né? O conjunto diferença aqui é só o 1 e o 3, né? E da mesma maneira, a gente também tem a operação de interseção, né? Intersection. Então, F, interseção com G, né? Intersection G. Então, ele vai dar o conjunto interseção entre F e G, que são os elementos 2 e 4 aqui. Ok? Então, basicamente, né, as operações de conjunto são essas, né? O que você pode fazer no conjunto? Ah, posso acrescentar elementos. Então, por exemplo, eu posso usar o método add e acrescentar o número 5 no F. Ah, agora o F tem o elemento 5 também, né? Você pode, por exemplo, remover um determinado elemento do conjunto, né? Ah, eu quero remover o 2, né? Porque o 2 é par e eu não gosto de números pares. Então, f.remove 2, né? Removeu o 2, tá lá, removido. Ah, existe também um método que ele pode te remover um elemento do conjunto qualquer e te retornar, que é um método chamado pop, né? Então, quando eu dou f.pop, ele vai remover um elemento do conjunto e te retornar. Qual elemento é esse? O primeiro que ele achar, pode ser qualquer um, né? Como a ordem dos elementos no conjunto você tem que assumir que ela é arbitrária, né? Seria aleatória, entre aspas. Na verdade, não é aleatória, é a ordem que os elementos vão ficar na tabela hash, né? O primeiro elemento que ele achar na tabela hash, ele vai te retornar e vai remover do conjunto. Então é como se você dissesse o seguinte, ó, me dá alguém aí do conjunto. Aí ele vai te dar alguém do conjunto. Como não existe a ideia da ordem do primeiro, ele vai pegar alguém e vai te dar. Né? Provavelmente o primeiro que ele encontrar. Né? Aqui no caso 1, né? Porque o 1 estava vindo antes. Né? Na tabela hash, aqui ele estava realmente vindo antes. Né? Então você pode ir dando pop. Né? O F agora virou um conjunto vazio, né? Dei pop, removi todo mundo, o F agora está um conjunto vazio. Deu para entender, gente? Se eu pedir para ver o tamanho do F agora, né? O lente F agora é 0. Alguma pergunta? Ah, mas não tem um jeito mais fácil de remover todo mundo? Tem, existe um método chamado clear. Clear, né? O G agora está vazio também, né? E set é o nome da classe, né? Conjunto. Então, por exemplo, a minha lista números ainda está aqui? Tá. Então, por exemplo, eu posso gerar um conjunto a partir de uma lista, né? Vou chamar aqui de conjo, né? Conjo de conjunto, né? Que eu vou usar o construtor set e passar uma lista para ele. Então, ele vai pegar os elementos da lista e enfiar no conjunto. Né? Nesse caso, como os elementos da lista são todos objetos imutáveis, ele vai conseguir gerar um conjunto com sucesso. Lembrando que a ordem é arbitrária, né? Então, observa, o 3 veio parar antes, né? Aqui do menos 1, né? O menos 1 estava aqui no final, veio parar aqui, né? O 7 estava aqui, veio parar no final. Então, lembrando que a ordem é arbitrária. Na verdade, a ordem vai ser a ordem que os elementos vão ficar lá na tabela hash, né? Daí vai depender da função de hash, né? Enfim, isso aí é para quem já estudou estrutura de dados e sabe como a tabela hash funciona. Se você não estudou ainda, não se desespere, né? Sua hora vai chegar, né? Mas não antecipe seus pesadelos, né, com estruturas de dados, né? Tenha uma vida tranquila até chegar a hora de você estudar estruturas de dados. Não, brincadeira. E se você não for estudar estruturas de dados, né, não tiver essa oportunidade, não se desespere, entendeu? Siga, né, siga em paz com a sua vida e seja feliz. Apenas saiba que a ordem aqui é arbitrária e que você não pode usar objetos mutáveis dentro do conjunto. Beleza? Ok, pessoal. Alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta sobre os conjuntos? Alguém achou isso aqui interessante? Alguém achou que isso aqui é útil para alguma coisa? Né? A questão é que a gente, por exemplo, começa aprendendo a programar em C. Em C a gente não tem o tipo para conjunto. Então, muitas coisas que a gente poderia pensar em conjunto, a gente acaba não pensando. Porque a gente aprendeu a programar primeiro em C, aprendeu a usar os arrays em C, e aí você está tão acostumado a pensar nos arrays em C que às vezes você não lembra que poderia usar o conjunto numa determinada situação para facilitar uma determinada tarefa. Né? Mas tá aí. Sempre que você precisar de um container e que não repita elementos, né? A utilidade do conjunto é essa, é não repetição dos elementos, né?
Então, se você tem uma situação em que você não pode repetir elementos, né, o conjunto é uma boa, né, é uma boa opção para você pensar aí na situação, né? O Valeriano está dizendo que não consegue ver a situação para usar. As situações seriam essas, né? A melhor situação são situações em que você quer manter um container e quer garantir que não pode ter repetição lá dentro, né? Então, basicamente, seria isso. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma listagem com todos os alunos da turma, né? E aí eu quero sortear 5 alunos para serem meus monitores, né? Na aplicação do trabalho, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho 50 alunos na turma, eu sorteio o número de 1 a 50, né? E coloco, né? E pego a pessoa. Só que ao sortear números de 1 em 50, pode acontecer de eu sortear a mesma pessoa 2 vezes, né? Então, você, por exemplo, se acha uma pessoa azarada, né? Se eu estiver sorteando pessoas para trabalharem para mim de graça, você acha que tem uma probabilidade de você ser sorteada mais de uma vez, Valeriana? Né? Eu acho que você vai dizer que sim, né? Porque todo mundo se considera azarado, né? Não, ela já falou que sim. Né? Então, imagina, eu vou sortear pessoas para trabalhar para mim de graça. Eu vou sortear 5 pessoas, sai 5 vezes seu nome, Valeriana. Né? Então você vai lá, sorteia uma pessoa dali, sorteia um número e coloca no conjunto. Mas você corre o risco de sortear o mesmo número várias vezes, você não quer, né? E agora, se você trabalhar com conjunto, você evitando essa repetição, fica mais natural um código para fazer isso, né? Vamos fazer um código para fazer isso só de sacanagem, né? Vamos lá. Eu não planejei isso não, tá, gente? Eu vou fazer aqui no improviso, tá? Se eu errar qualquer coisa, se eu esquecer o nome de alguma função que eu tinha que saber, me perdoem, tá? Vamos lá, vamos fazer então um código que sorteia dezenas para a Mega Sena, ok? Aleatoriamente, né? Então, o que acontece? Eu tenho que sortear dezenas, né? Vou botar aqui, vou sortear 6 dezenas para a Mega Sena, tá bom? Então, vou criar uma variável chamada n dezenas, que é o número de dezenas que eu estou sorteando, e vou botar n dezenas igual a 6, que eu quero sortear, né, n dezenas. Se eu simplesmente fizer 6 sorteios, corre o risco de eu sortear a mesma dezena várias vezes. E aí eu não vou ter as 6 dezenas, né? Porque quando você faz o jogo da Mega Sena, você tem que marcar dezenas diferentes, né? Eu vou marcar a dezena 19 6 vezes. Não pode. Se você fizer isso, está jogando dinheiro fora. Né? Vai marcar só o 19 no cartão. Né? Enfim. Então tá aqui, né? N dezenas igual a 6, né? Então eu vou sortear 6 dezenas entre 0. As dezenas são entre 0 e 59 ou entre 1 e 60? Quem joga aí na Mega Sena pode me dizer? Eu não sei, né? Mas enfim, não importa. Para fazer esse sorteio, né, eu vou precisar de um módulo chamado random, né? A Valeriana que não perde uma fezinha já está dizendo, de 1 a 60, né? Pode dizer que toda semana você está lá na loteria da Caixa fazendo o jogo, não está não? Né? Beleza. Existe um módulo no Python chamado random que serve para a gente sortear números aleatórios, né? Então, por exemplo, eu dou um import no random, posso ver as funções que tem. Eu não preciso saber de cabeça as funções que tem no random, posso dar um help no random e ver as funções que tem lá. Mas a função mais popular do módulo random é a função chamada random, né? Então, random.random, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 1. Na verdade, é um número pseudo-aleatório, só que o Python ele tem uma coisa, né? É uma coisa que eu discordo muito, que eu não gosto, né, nessa implementação do random no Python, que ele dá a semente automática. Né? Então, cada um de vocês gerou um número pseudo-aleatório diferente do meu. Isso é uma coisa que eu realmente não acho legal. Todo mundo deveria gerar o mesmo aleatório que eu. Né? Então, para fazer todo mundo gerar o mesmo aleatório que eu vou dar uma semente, né? Random.seed, por exemplo, 1991. Se todo mundo der random.seed 1991, todo mundo agora vai partir da mesma geração de aleatórios. Então, agora, se você pedir mais um aleatório entre 0 e 1, todo mundo deveria ver esse mesmo aleatório. Né? Pelo menos nessa mesma versão do Python. Né? Às vezes, se mudar a versão do Python, pode ser que mude a implementação, né? Enfim. Todo mundo obteve esse mesmo aleatório aqui, quando deu seed para 1991? Ou alguém obteve um aleatório diferente? Né? Enfim.
Eu não vou entrar em detalhes de como a geração é feita, a questão da semente, né? Só que quando se gera números aleatórios, você tem que estar atento com a semente. Só que o Python, ele cuida da semente para você. Então você não precisa realmente dar a semente, porque o Python ele acaba dando uma semente aleatória, entre aspas. Né? Mas isso é uma coisa que eu discordo, acho que ele não deveria fazer. Né? Ele deveria seguir o comportamento das outras linguagens de fazer o próprio programador forçar uma semente. Mas tudo bem. Né? Enfim, em uma outra oportunidade a gente pode estudar sobre a geração de números aleatórios, né? Por hora, você apenas tem que entender que o computador ele não consegue dar um número aleatório, né? Por quê? Porque o computador é uma máquina determinística. Sempre que você fizer uma determinada operação, você pode fazer a mesma operação 500 vezes. A mesma operação 500 vezes tem que dar o mesmo resultado para os mesmos valores de entrada, né? Então, o computador ele não consegue realmente dar um número aleatório. E é exatamente por isso que a gente chama isso aqui de pseudo-aleatório. Isso aqui é um número pseudo-aleatório, porque na verdade não é realmente um número aleatório, isso aqui é dado por um algoritmo que tenta imitar a geração de um número aleatório. E para imitar a geração de um número aleatório, ele precisa partir de uma base, de um número inicial, que é o que a gente chama de semente. Aqui ele está partindo da semente em 1991. Então, sempre que você partir da semente em 1991, você vai gerar esse mesmo aleatório. Se você pedir para gerar outro aleatório, sem dar outra semente, você vai gerar o mesmo aleatório que eu gerei de novo. Né? A sequência é a mesma, porque o computador é determinístico, ele não consegue realmente gerar aleatório. Ele é feito para toda vez que você fizer uma operação com o mesmo valor de entrada, ele dá a mesma saída. Enfim, não vou entrar nos detalhes da geração de números pseudo-aleatórios, né? Só para vocês entenderem isso. Tá bom, dentro do módulo random existe uma função chamada rangeInt. Deixa eu abrir aqui o help para eu ver, né? Se a função, para eu não passar a vergonha, igual na última aula, né, que eu achei que a função tinha um nome e tinha outro. A função chama... É a lei de Murphy, entendeu? Se eu não tivesse vindo aqui conferir, a função não ia se chamar rangeInt, né? Eu acho que a função chama rangeInt, vim conferir, ela chama. Se eu não tivesse vindo conferir, magicamente a função ia ter outro nome e eu ia passar vergonha na hora de tentar usar a função. Mas beleza. Né? Então a função chama rangeInt. Né? Então, por exemplo... se eu der agora random.rangeInt, ele vai me dar um número inteiro aleatório, por exemplo, entre 1 e 60. Ah, deu 57. Né? Então, random.rangeInt de novo. Né? Ah, agora deu 56. Esse aleatório tá esquisito, né? Mas tudo bem, porque na Mega Sena, não sei se vocês já repararam, todo sorteio da Mega Sena sempre saem pelo menos 2 números em sequência. Já repararam? Se saiu 20, sai 21. Sempre todo sorteio, se vocês repararem, sempre tem 2 números em sequência. Quem aí já não reparou isso? Né? Enfim. Beleza, né? A Valeriana já deve estar usando essa informação dos 2 números em sequência para os próximos jogos dela, né? Beleza. Então a gente vai usar a função rangeInt para gerar, né, as n dezenas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um conjunto, né? Eu vou criar um conjunto vazio que vai inicialmente começar vazio, né? Deixa eu vir aqui, chamar de sorteio, tá? E aí vou abrir e fechar a chave não. Vou usar o construtor set, né? Então isso aqui gera um conjunto vazio. Isso aqui gera um conjunto vazio, tá? Né? Eu prefiro gerar dessa forma porque as chaves no Python elas têm uma outra função além do conjunto. E se você simplesmente abre e fecha a chave, fica confuso, porque a chave tem mais de uma função. Né? Então é melhor usar o construtor set, né? Porque a chave, além do conjunto, ela também gera um dicionário. Né? Então fica mais fácil de ler se eu já chamar o construtor set. E aí eu posso simplesmente fazer um código assim, né? Enquanto o comprimento, né, do conjunto sorteio for menor que n dezenas. Assim. Estão vendo? Né? Enquanto o tamanho do conjunto sorteio for menor que n dezenas, né? Que aqui eu defini como 6. É porque às vezes você pode botar mais de 6 dezenas no jogo, né? Ah, vou fazer um jogo com 10 dezenas, né? Não tem um negócio de você pagar mais para marcar mais, né? Enfim. Não sei porque eu não jogo, entendeu? Mas né, a galera aí que joga deve poder dizer melhor. Né? Então, o que acontece? Eu vou simplesmente sortear um número, né? Eu vou chamar de aqui, ó, aleatório igual a random, né? Ponto rangeInt. Eu quero sortear um número entre 1 e 60, né? Então, vou botar aqui 1 e 60. E aí, vou botar o aleatório no meu sorteio, né? Então, vai ser sorteio.add, né? Do número aleatório. Né? Então, tá aqui. Observa o seguinte, pode acontecer dele sortear a mesma dezena várias vezes,
Mas mesmo que ele sorteie a mesma dezena várias vezes, como o conjunto não pode ter repetição de elemento, ele vai continuar repetindo esse while até você ter n dezenas diferentes, né? Então, observa que essa é uma maneira muito fácil de você obter, por exemplo, 6 dezenas diferentes, né? Aqui eu vou aumentar para 20, né? Para vocês entenderem a dificuldade da coisa, né? E aí vou imprimir aqui o meu sorteio. Ó. Sorteio, 2 pontos, sorteio. Só para vocês entenderem, né? Vou botar aqui para rodar, né? Beleza, ele vai rodar. Vou chamar aqui de sorteio, né? .py. Eita, escrevi errado. Bom, não que faça a diferença, né? Mas tudo bem. Então tá aqui os meus 20 números diferentes que eu sorteei. Se eu não usar o conjunto para fazer isso, eu corro a uma alta probabilidade de, ao sortear 20 dezenas, ele acabar sorteando a mesma dezena 2 vezes, né? Você está sorteando entre 1 e 60, né? Tem uma chance boa, né, de ele acabar sorteando o mesmo número 2 vezes. Então, se você não tivesse usando, se você, por exemplo, tivesse usando uma lista, né, você poderia sair daqui não com o número total de dezenas. E aí você teria que programar mais para você controlar, em garantir que ao colocar uma dezena na lista, aquela dezena não apareceu anteriormente. Né? Então, só para garantir, vamos botar um print aqui, dentro desse laço, só para vocês verem, para a gente ver os números aleatórios que foram gerados. A minha intenção é mostrar para vocês que ele realmente, em algum momento, repetiu o número. Aí, só de sacanagem, ele não repete, né? Ah, beleza isso aqui. Né? Então, tá aqui, todos os aleatórios foram... Observa que o 19, ó, foi sorteado 2 vezes seguida. Né? Tá aqui, ó. Ele já tinha sido sorteado aqui em cima também. Nossa, mas esse negócio gosta do 19, hein? Caramba. O 19 foi sorteado 3 vezes. Olha aqui. Né? De cara já deu para ver isso. Né? Então, se eu não estivesse usando o tipo 7, né? Se eu só colocasse, se eu usasse uma lista normal e não tomasse nenhum cuidado, eu ia sair daqui com números repetidos. Isso eu não quero. Né? Não posso sair com números repetidos. Né? Então, a vantagem do conjunto é essa. Né? Quando você tem situações, é uma maneira prática de trabalhar em situações em que você não pode ter repetição de elementos. Eu poderia fazer esse programa com lista? Poderia, mas ia dar mais trabalho, porque na hora de sortear aqui, eu teria que verificar se aquele elemento já está na lista e só acrescentar se não estivesse na lista, entendeu? Seria um trabalhinho a mais que eu teria que fazer. Não que seja não que eu vá morrer por causa disso, ainda mais em Python, que tudo é fácil de fazer. Mas seria um trabalho a mais para eu fazer, né? E ficaria, digamos assim, mais ineficiente no sentido de que, para cada valor que eu sortear, eu sou obrigado a olhar a lista inteira para ver se aquele valor está lá, entendeu? Então, por exemplo, aqui no caso, como a quantidade de dezenas é pequena, é 20, isso não vai aparecer tanto, mas imagina que você tem um universo com muitos números e você quer sortear 1000 números. Então tem uma alta probabilidade, vamos supor que tem uma alta probabilidade de você repetir números no sorteio, né? E aí, se você usar uma lista, né, você tem que sortear e você tem que olhar se aquele número já foi sorteado antes. E aí essa tarefa de olhar exige você de varrer a lista inteira para saber se o número já foi sorteado antes, né? Então, isso vai gerar, você vai ter um overhead, vai ter uma carga computacional maior. E aqui, no caso, você não tem essa carga. Não tem por quê? No caso do conjunto, ele não tem que olhar de qualquer maneira se o número já está lá para evitar a duplicação? Tem, mas a lógica do conjunto é diferente, é a tabela hash, entendeu? Então, para você olhar se o elemento já está numa tabela hash, o tempo é, digamos assim, no mundo ideal constante. Você não precisa olhar todos os elementos. Você vai olhar a tabela hash, você vai calcular a posição que ele deveria estar e você vai direto lá olhar, né? Se você não entende de tabela hash, não se desespere, mas basicamente o fato do conjunto ser implementado com tabela hash faz com que seja implementado de uma maneira eficiente a tarefa de saber se o elemento está no conjunto ou não. Então, se você quer saber, tem aqui esse sorteio, né? Vamos supor que eu vou criar uma lista, né, a partir do sorteio, né? Lista igual a list de sorteio, né? Criei uma lista. O lista aqui agora é uma lista. Vamos supor que eu quero saber, por exemplo, eu quero saber se o 60 está na lista. Então, se eu colocar 60 em lista, ele vai falar false. Só que para ele falar false, ele tem que olhar, tem que percorrer a lista dos elementos um por um e ver se algum deles é 60. Né? A lista ela tem essa característica, né? Um array, você tem que olhar os elementos um por um. E se você perguntar se o 60 está no sorteio,
né? Ele vai falar false. Mas como sorteia um conjunto, é implementado usando tabela hash, ele não precisa olhar todo mundo, entendeu? Ele consegue ir direto na posição da tabela onde deveria estar o 60 e ver se ele está lá. Se ele está lá, ele responde true, senão ele responde falso, né? Então, no mundo ideal, assumindo que a tabela está sem colisão, ele faria essa operação em odd 1, né? Ele conseguiria fazer, em uma operação só, ele conseguiria saber. Seria isso, ele não precisaria ficar repetindo aqui. Então, se lista é uma lista muito grande, essa lista tem 1 milhão de elementos, e você pergunta se o elemento está lá, ele pode precisar varrer os 1 milhão de elementos para te dizer que o elemento não está lá. E se você tem um conjunto com 1 milhão de elementos e você pergunta se o elemento está lá, ele não precisa varrer os 1 milhão de elementos. No mundo ideal, ele conseguiria, em uma operação só, saber se o elemento está lá ou não, porque é uma estrutura de dados diferente. Ela foi criada para isso. Né? Então a Pamela está perguntando como ordenar os números no final. A melhor maneira é convertendo para lista. Né? Eu converti para lista, né? Então agora eu tenho uma lista com os números e agora eu passo sorte na lista. Né? Então está aqui, eu coloco lista.sort, né? Está ordenado e aí eu imprimo, ao invés de imprimir o conjunto, imprimo a lista ordenada. Seria isso. Né? Então a dica é essa, João. A dica para saber quando é melhor usar lista e quando é melhor usar conjunto. Lembrando que o conjunto não pode ter repetição. Se você está trabalhando num contexto em que o container pode ter repetição, você só pode usar lista, não pode usar conjunto. Né? Mas se você está numa situação em que não pode ter repetição, não vai ter, você sabe que não vai ter repetição de qualquer jeito, né? A característica é essa. Você consegue acessar os elementos, saber se o elemento está no conjunto de uma maneira muito mais eficiente, porque ele é implementado com tabela hash. Agora, em compensação, se você precisa, por exemplo, de uma ordem, preciso do primeiro elemento, do segundo, do terceiro, você não tem isso no conjunto. Né? Você só tem isso na lista. Então, se você precisa trabalhar com a ordem dos elementos ali dentro do container, você só pode poder trabalhar com a lista. Mas se você não precisa da ordem, você só precisa colocar no conjunto e tirar, e você quer saber se o elemento está ou não no conjunto, é muito mais rápido e eficiente usar o conjunto, né, do que a lista. Então, seria isso. Né? Foi uma boa pergunta, João. Obrigado por essa pergunta. E eu tapado, não ia me lembrar de falar isso se você não tivesse perguntado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deu para entender a explicação? Deu para entender a vantagem do conjunto sobre a lista e a desvantagem também? Né? São estruturas diferentes, né, que vão se aplicar melhor em situações diferentes. Né? Então, os melhores programadores, eles sabem qual é a melhor estrutura em qual situação. E vai ser aquela estrutura que vai te dar o maior ganho em termos de eficiência, que vai fazer com que seu programa consiga operar dados grandes sem ficar tão lento quanto ficaria numa estrutura menos eficiente. Né? Seria isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bom, eu ia falar sobre dicionário, né? Mas como a Valeriana não perguntou, né? Ela disse que não sabia né, como aplicar na prática, né? Eu acabei dando esse exemplo dos aleatórios, mas esses exemplos aleatórios é um bom exemplo, né? Então acabei não falando do dicionário. O dicionário vai ficar para a próxima aula, então a gente vai terminar por aqui, tá, gente? Eu agradeço muitíssimo. Só uma pergunta. Fala. Dictionary e tabela hash não é a mesma coisa? Peraí, o que é a mesma coisa que tabela hash? É dictionary, dicionário. Não sei. O dicionário. Sim. O dicionário é uma outra estrutura de dados, né, em que você tem chaveamento, né, mas também implementado com tabela hash no Python. Na prática, geralmente implementa-se conjuntos e dicionários ou por tabela hash ou por árvore binária. Geralmente é um desses dois. Né? Aqui no Python, os tipos padrão, conjunto e dicionário são implementados com tabela hash. Mas existe também no Python o tipo conjunto ordenado, se não me engano, o dicionário ordenado. Não tem dicionário ordenado. Né? O dicionário ordenado é implementado como árvore binária. Né? E o dicionário normal é tabela hash também. Que é um tema dos próximos capítulos, né? Então, dos próximos episódios, tá? Então, por favor, pessoal, quem puder, vai lá, instala o NumPy, né? Porque eu não devo gastar a aula inteira falando no dicionário, a gente vai falar um pouco de NumPy, e é uma coisa que vale muito a pena, entendeu? Aprender sobre NumPy vai ter valido todas as aulas, né? Se você chegou até essa aula com sono, porque você achou que não aprendeu nada de muito novo, muito interessante,
né? Aprender sobre NumPy vai ser algo que vai ter valido todas as aulas em que você teve sono aqui nesse curso, tá bom? Então eu coloquei o link para o vídeo, né? Eita, cadê? Eu coloquei o link para o vídeo aqui, né? A instalação do NumPy. Vou colocar aí, né, no canal, na descrição. Então, quem puder, instala lá o NumPy para já vir para a próxima aula, já podendo rodar os comandos junto comigo. E aí você vai ficar boquiaberto, né, com o NumPy. E é a hora que a gente vai poder, né, tirar onda com o pessoal do MATLAB e dizer que quem tem Python não precisa de MATLAB. Tá certo? Então, sucesso, pessoal. Até a próxima aula.